Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos de levar uma resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto, aplainar o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Você cantando os confins do universo. Do nosso Deus, os confins do universo, a salvação do nosso Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, nesses últimos dias, a começar do Advento, até essa semana em que nós estamos, no próximo domingo, nós iremos celebrar a Epifania do Senhor, foram dias bem intensos de celebrações. Nós vivemos celebrações importantes para a nossa fé. Celebrações de extrema importância para nós que somos cristãos católicos. Na igreja nós temos na liturgia 2 pontos altos desta liturgia. Primeiro é a Páscoa e a segunda, o Natal. Então nós acabamos de vivenciar um desses pontos altos da nossa fé, da liturgia. E o Natal tem essa extrema importância para nós, porque pelo Natal nós compreendemos o grande amor de Deus Pai manifestado por nós em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, Deus Pai manifesta o seu grande amor por nós, revela o seu amor por nós. Por isso que a igreja, ela é sábia, ela nos leva a nos preparar para bem viver esse tempo. Por isso que nós começamos com o tempo do Advento, esse tempo de preparação, em vista de bem celebrarmos o Natal de Jesus, em vista de bem celebrarmos essa data tão importante para todos nós. E aí eu não sei como você se preparou para o Natal, se você viveu bem ou não esse tempo, mas se você se preparou bem no tempo do Advento, naquelas 4 semanas, se você prestou bem atenção à liturgia da palavra, se você bem se preparou nesse tempo, você pôde ouvir uma série de profecias,
Uma série de profecias que nos revelavam características do Messias, características do Salvador, daquele que foi prometido ao povo, o Messias, o Salvador. E dentro destas profecias, nós conseguimos identificar quem era o Messias, como ele iria agir, como seria o Salvador. Existem as profecias que falam que ele portaria em si a marca da realeza, que seria chamado Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, o justo juiz, e por aí vai. Principalmente Isaías, que nós ouvimos bastante nesse tempo do Advento. Isaías trazia essas características do Messias, os sinais que nos revelavam quem seria o Salvador, que nos ajudaria a identificar o Messias, o Salvador, compreender quem era esse Messias e como ele iria agir, como ele iria se comportar em nosso meio. E aí nesse tempo do Advento também nós vemos a figura de João Batista. João Batista que teve como missão preparar o caminho do Senhor, preparar um povo bem disposto para acolher o Senhor que viria. E ele não só preparou o povo para receber o Senhor, para identificar o Senhor, como ele também apontou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos apontou o Messias, nos apontou a Jesus Cristo. Por isso que agora no Natal, o Cordeiro de Deus se dá a conhecer a cada um de nós. O nascimento de Jesus no Natal revela para todos nós o rosto misericordioso de Deus. Deus ganha um rosto. Deus assume uma carne. O Verbo divino se faz homem. Deus e homem, que mistério grandioso. Um Deus que se faz homem para vir ao nosso encontro. A bênção de Deus chega até nós por meio de Jesus. Ontem nós celebrávamos a solenidade da Santa Mãe de Deus, aquela que gerou Jesus Cristo, o Deus feito homem, e assim a bênção de Deus ganha um rosto, ganha um nome: Jesus Cristo. A bênção de Deus sobre nós ganha o nome de Jesus, o rosto. Deus assume a nossa natureza humana e se revela a nós. Nós podemos conhecer a este Deus, podemos tocar neste Deus, podemos nos relacionar com este Deus. Porque se antes o homem vivia numa tentativa de compreender quem era Deus, de alcançar a Deus, o homem tinha esse esforço de se elevar até Deus. Agora Deus se abaixa até o homem e vem ao nosso encontro. Deus se abaixa até nós e vem ao nosso encontro, vem ao meu encontro, vem até o seu encontro. Por isso que nós ouvimos no Salmo, o refrão do Salmo. Quem lembra o refrão do Salmo? Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, veio até nós, Deus se abaixou até nós. Não existem mais barreiras entre nós e Deus. Não existe mais desculpas
para não encontrar este Deus, para não saber quem é este Deus, porque Ele se deu a conhecer a nós. Nós compreendemos os seus sinais. Este Deus que se abaixa até nós e deseja relacionar conosco. Por isso que nós podemos contemplar a nossa salvação. Nós podemos contemplar a Jesus Cristo. Nós estamos vivendo esses dias de contemplar a nossa salvação, que chegou até nós, em Jesus Cristo. Contudo, meus irmãos, mesmo com toda esta manifestação de Deus em nossa direção, mesmo Deus tendo se abaixado até nós, vindo ao nosso encontro, assumindo a nossa condição humana, mesmo assim, nós corremos o risco de nos comportar como pessoas que não encontraram Cristo. Nós corremos o risco de viver como se Cristo não tivesse entre nós, como se Jesus não tivesse assumido a nossa condição humana, como se a salvação já não tivesse nos alcançado. Nós corremos o risco de banalizar a encarnação do Senhor. Quando o Natal não passa para nós de uma festa, de um evento social, quando nós nos esquecemos do seu verdadeiro significado, daquilo que realmente é o Natal para nós, nós corremos este risco de viver uma vida como se Jesus não tivesse vindo até nós, como se a salvação não tivesse nos alcançado. Nós que há poucos dias celebramos o Natal, tem pouco mais de uma semana que nós celebramos o Natal do Senhor. Nós que há poucos dias celebramos esta festa onde nós fomos enriquecidos com a bênção dos céus. Fomos enriquecidos com a graça, que é maior graça do que Deus vir até nós, do que Deus assumir a nossa condição humana. Não existe maior graça do que isso. Há poucos dias nós celebramos, porém pelo nosso comportamento não condizente com essa graça, ao mesmo tempo em que nós nos tornamos ricos pela graça de Deus, nós nos tornamos pobres pela nossa negação, pela nossa falta de fé, pela nossa falta de comprometimento com esse Deus que vem até nós. Nós não nos comprometemos com Deus que se comprometeu conosco. Jesus Cristo se comprometeu conosco. Fala para quem está aí do seu lado. Jesus Cristo se comprometeu conosco. E agora eu pergunto para você, depois você responde para você mesmo, como tem sido o seu comprometimento com Jesus Cristo? Como você tem se comprometido com aquele que por amor e por misericórdia veio até nós, assumiu a nossa condição humana em tudo, exceto no pecado? Como eu tenho me comprometido com aquele que se comprometeu inteiramente comigo, ao ponto de dar a vida por mim, de ir até o fim na sua missão. Nós, literalmente, podemos negar a encarnação de Jesus, ao agirmos de maneira contrária à salvação que Ele veio nos trazer.
Jesus veio para nos trazer a salvação. Recordando o Salmo, os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos nos comprometer com este Deus que se comprometeu conosco, que veio para nos resgatar, que veio para nos salvar, que veio para nos trazer a salvação. E aí nós ouvimos na primeira leitura: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Não, padre, imagina, eu nunca neguei que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador, eu nunca falei isso. Tá, você pode até não falar, mas o seu comportamento, o seu modo de agir, a sua vida, tem revelado que você não está negando Cristo? Ou pelo contrário, você tem agido de um modo que a sua vida não demonstra que a salvação te alcançou, que a salvação te abraçou, que Jesus Cristo veio até nós. Por isso que na primeira leitura, São João vai falar tanto de permanecer, porque nós precisamos fazer permanecer dentro de nós a verdade da encarnação. Não foi um teatro, não foi uma história, com H minúsculo, uma historinha. Não, foi real, algo verdadeiro. Deus assumiu a nossa condição humana, verdadeiramente se encarnou. Um mistério complicado, difícil de ser compreendido, a nossa razão às vezes não compreende, mas nós precisamos caminhar e viver como aqueles que já começam a compreender esse mistério. Precisamos fazer permanecer dentro de nós essa verdade. Como eu disse, acabamos de celebrar o Natal, já iniciamos um novo ano. E vão vir nesse ano muitas dificuldades, muitas lutas, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. As dificuldades não param, os desafios não vão parar. As provações vão vir, mas se eu manter no meu coração, se eu permanecer dentro de mim esta verdade, que a salvação já nos alcançou, que Jesus Cristo já veio até nós, e assim vai ser muito mais fácil passar por estes desafios, passar por essas lutas. E isso vai acontecer à medida em que nós formos acreditando e formos nos comportando como verdadeiros cristãos. Como verdadeiros cristãos que reconhecem e sabem que Jesus Cristo veio até nós. Homens e mulheres, famílias, essa missa não é para as famílias, você que está com a sua família, famílias que foram alcançadas por esta graça e que agora vivem de modo condizente com esta graça. É difícil, é nadar contra a maré. E aí exige esforço da nossa parte. Mas nós precisamos, meus irmãos, nos comprometer, de uma vez por todas, com aquele que se comprometeu conosco, com aquele que não teve receios de se abaixar até nós, até a nossa condição, com aquele que se fez humilde, que se fez simples, e que sofreu como nós. Imagina, Jesus nasceu pobre, não tinha nenhum lugar para ficar. Tudo isso por amor, por comprometimento conosco, com a nossa salvação. E Ele se comprometeu até o fim. Até o fim o Senhor foi fiel para nos salvar, para nos resgatar.
para nos tirar da podridão do pecado, da vida velha. E nós muitas vezes não nos comprometemos com esta salvação. Nós continuamos levando uma vida mais ou menos, uma vida mesquinha. Não, meu irmão, minha irmã, você não é chamado a viver uma vida mais ou menos. Não foi por isso que Jesus veio até nós no Natal. Ele veio até nós para nos dar vida e vida em abundância. Não foi para vivermos uma vida mesquinha, mais ou menos, de qualquer jeito, empurrando, tem aquele ditado que a gente fala, empurrando com a barriga, brincando com a nossa salvação, deixando a conversão para o outro dia. Amanhã eu penso nisso, amanhã eu me converto, amanhã eu vou começar uma vida nova. Não, é hoje. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós precisamos parar de brincar com a nossa salvação. Precisamos parar de brincar com aquele que não brincou, mas verdadeiramente veio para nos salvar. Se revelou a nós, se deu inteiramente a nós. E aí não há desculpas para dizer que nós não conhecemos a salvação, que nós não conhecemos Jesus Cristo. Talvez você pode até conhecer pouco, talvez você está chegando agora. Talvez você esteja vivendo esse processo de conversão, de conhecer, de saber quem é Jesus Cristo agora. Mas não há mais motivos para dizer que você não conhece aquele que veio te trazer a salvação. Nós precisamos assumir que Jesus Cristo verdadeiramente veio até nós, que Ele se comprometeu conosco e que quer nos dar vida nova, quer nos dar vida nova. E aí nós precisamos estar muito atentos a tudo que tem tentado nos desencaminhar da verdade que é Jesus Cristo. Na primeira leitura, o autor vai dizer: permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio, se é que o ouvistes desde o princípio. Permanecei em vós, permanecereis com o Filho e com o Pai. Esta é a promessa que Ele vos fez, a vida eterna. Fazer permanecer dentro de nós a verdade que nós celebramos no Natal. A verdade que Jesus Cristo assumiu a nossa condição para nos resgatar. Fazer com que isso permaneça dentro de nós. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com tudo aquilo que tem tentado nos desencaminhar desta verdade. Nos tirar esta verdade. Porque, meus irmãos, quantas famílias, principalmente nesse tempo de muitas festas, de muitas celebrações que nós acabamos de viver, quantas famílias se desencaminham desta verdade, porque se deixam levar por diversas outras coisas, entre elas o consumismo. É impressionante. Começa até bem lá no Advento. Então, esse ano o Natal vai ser diferente. E aí quando vai chegando perto ali das festividades, o famoso ditado que o brasileiro deixa sempre tudo para a última hora, arruma aquele desespero, sai comprando meio mundo. Uma distração.
Ou então dão mais importância para as festas, né, regadas a muita comida, a muita bebida, e não se aprofundam no mistério da encarnação. Até vão na missa de Natal, da véspera de Natal, mas acabou a missa, misericórdia. Cumilança e bebida. Esvaziou todo o mistério, porque se descuidou, porque não esteve atento, se deixou levar pelas comemorações completamente mundanas. Porque, meus irmãos, nós devemos sim celebrar, comemorar, mas nós precisamos entender o motivo da celebração. O motivo de presentear alguém nessa festa, entendendo que Jesus foi o maior de todos os presentes que nós poderíamos receber. O motivo de celebrar, de estarmos juntos, de sermos presença um na vida do outro, porque Deus se fez presente na nossa vida. O motivo de comemorar, de celebrar, porque a salvação chegou até nós. Você viveu o Natal assim, com esse sentido? Ou deixou-se levar por aquilo que o mundo ensina, por aquilo que o mundo incentiva? Você permaneceu no Senhor, saindo lá da missa no dia do Natal, chegando em casa, aquela verdade daquele mistério, nossa, Deus se encarnou, o Verbo divino se fez carne e habitou dentro de nós. Esta verdade permaneceu no seu coração, mesmo durante as festividades, as comemorações, as trocas de presentes, ou esta verdade, sumiu, esvaziou. Não, meus irmãos, nós precisamos fazer com que essa verdade perdure na nossa vida. Nós iniciamos um novo ano, já estamos aí, segundo dia já. E essa verdade precisa ganhar força na nossa vida para transformar a nossa vida. Porque a nossa vida só será transformada se essa verdade ganhar força na nossa vida. A sua casa, a sua família só vai mudar se essa verdade, a verdade que Deus se encarnou e que a salvação chegou até nós e que nós podemos contemplar essa salvação, que os confins do universo contemplaram essa salvação, se esta verdade ganhar força na nossa vida. Você só vai sair deste vício, dessa dificuldade que você tem, deste pecado que você aí está lutando para sair dele, se a verdade que o mistério, desse mistério, Deus se fez homem para me salvar, ganhar força no seu coração, crescer dentro de você. Por isso, nós precisamos deixar com que isso invada o nosso coração e ganhe força dentro de nós. E existe uma promessa para aqueles que permanecem em Jesus e que fazem esta verdade crescer e permanecer. A promessa de não passarmos vergonha quando Ele vier na sua segunda vinda. E é o próprio autor da primeira leitura que vai dizer: então agora, filhinhos, permanecei nele. Assim, poderemos ter plena confiança quando Ele se manifestar. E não seremos envergonhosamente afastados dele quando da sua vinda. Porque essa verdade permaneceu e conduziu toda a minha vida. Eu fui salvo por um Deus que se encarnou e veio até mim. Diga isso para você. Eu fui salvo por um Deus que se encarnou e veio até mim. Essa verdade precisa permanecer em você.
Esta verdade precisa ganhar força na sua vida neste ano. Esta verdade precisa ganhar força dentro da sua casa, dentro da sua família. Porque nós estamos no tempo do testemunho. Agora chegou a hora de testemunhar em quem você acredita. Qual é a verdade que você acredita? Chegou o momento de sermos testemunhas, assim como foi João Batista, que nós ouvimos hoje esse relato no Evangelho. João Batista que não teve medo de testemunhar Jesus Cristo. E por causa disso, foi até ao ponto de perder a sua própria vida, de dar a sua vida, mas sem deixar de testemunhar Jesus Cristo. Nós estamos no tempo de dizer para as pessoas qual é a razão da nossa fé, de dizermos para as pessoas que nós não somos pessoas abandonadas, o Senhor está conosco, Deus Emanuel, aquele que nasceu pobre, simples, Ele está conosco. Nós estamos no tempo de testemunhar que nós não temos medo. Nós não precisamos ficar com medo, inseguros. Meu Deus, o que será deste ano? Não, porque nós temos um Deus que verdadeiramente está comigo, porque Ele se fez homem como eu. E agora nós precisamos viver como pessoas salvas, como pessoas redimidas, testemunhar com a nossa vida o nome de Jesus, para que mais pessoas possam conhecê-lo. Você está disposto? Não ouvi não, vou perguntar de novo. Você está disposto a se comprometer com aquele que se comprometeu conosco? Que bom. Então agora é a hora do testemunho. Agora é a hora de testemunhar em quem nós acreditamos. Agora é testemunhar que nós não somos um povo perdido, mas nós somos um povo que foi salvo. Nós não somos um povo que irá abaixar a cabeça, mas nós iremos caminhar com a nossa cabeça erguida, porque nós conhecemos a verdade. Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo se fez um de nós para nos salvar. João Batista não teve medo de anunciar Jesus Cristo. E nós também não podemos ter medo de anunciar Jesus Cristo, de pregar Jesus Cristo, de pregar esta verdade para as pessoas. Agora é a hora do testemunho e da coragem, porque nós contemplamos a salvação que vem de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a já ficar de pé. Nós iremos agora rezar. Diante desta verdade, diante deste Deus, que vem ao nosso encontro, que está muito próximo de nós. Nós queremos nos comprometer com Ele de uma vez por todas. Nós queremos de uma vez por todas assinar esse contrato com Ele. Porque o que nós vemos por aí são pessoas que muitas vezes não se comprometem mais. É uma cultura de não comprometimento, de não fidelidade. Quantas famílias a gente vê por aí se desfazendo porque não se comprometeu um com o outro. Na primeira dificuldade, no primeiro desafio, se desmancha tudo. Aquele compromisso que foi feito lá no altar é desfeito no primeiro desafio.
Jesus veio para se comprometer conosco. E nós hoje queremos, de uma vez por todas, nos comprometer com Ele. Queremos permanecer no Senhor, fazer com que esta verdade permaneça no nosso coração, mesmo quando vierem os desafios, mesmo quando vierem as lutas, nós não iremos desanimar, nós iremos fazer com que esta verdade permaneça no nosso coração. Por isso, vai erguendo os teus braços e vá pedindo ao Espírito Santo de Deus que faça de você uma pessoa comprometida com Ele. Sim, Senhor, nós queremos nesta tarde renovar o nosso compromisso contigo. O Senhor que veio de uma forma simples, humilde, se revelou a nós numa pobre criança e permaneceu comprometido conosco, com a nossa salvação. Viveu totalmente comprometido com a nossa salvação. Hoje, Senhor, somos nós que queremos nos comprometer contigo. Nós queremos sair, Senhor, da vida fútil, da vida no mais ou menos, porque o Senhor nos chama para vivermos uma vida verdadeira e vida em abundância. Por isso, Senhor, nós queremos contar com o auxílio do Teu Espírito, porque nós sabemos o quanto que nós somos fracos, nós somos falhos, o quanto que nós não somos comprometidos. Mas hoje, Senhor, revigorados pela Tua força, revigorados pela força que vem do Teu Espírito, nós queremos fazer esta verdade crescer em nosso coração. Nós queremos fazer com que a verdade de que um Deus se encarnou, o Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele veio para nos ajudar, Ele veio para nos salvar. Nós queremos fazer com que esta verdade cresça em nós. Por isso, nós iremos cantar pedindo ao Espírito Santo que venha sobre nós e que nos faça pessoas comprometidas com a sua verdade. Vem, Espírito Santo, vem